Saudações, galera! Bem-vindos novamente ao canal Notas Musicais. O tema de hoje vai Bora! ser CD versus vinil, prós e contras. Muito bom, muito bom. Mas vamos falar sobre isso depois da vinheta. A questão de prós e contras é um negócio muito complicado, porque eu sinceramente, cara, defender o vinil tecnicamente é muito difícil, porque para você chegar e comprovar e dizer assim, não, o vinil é melhor que o CD. Cara, você tem que estar com uma agulha absurdamente cara, com um aparelho de som muito Alto caro, nível. muito caro, alto nível. E você vai ter. E não é só isso, não adianta você pegar também, você tem vinis que foram mal confeccionados. Eu tenho alguns discos aqui que foram extremamente mal confeccionados. Tem até uma versão, o Born Again do Black Sabbath, o nacional e o importado tem uma diferença, que o nacional veio com erro de prensagem na Keep Warm, lá no finalzinho, que eu só fui descobrir isso quando eu comprei o importado. Então, são muitos fatores para você definir tecnicamente e dizer que um é melhor que o outro. Alguns colecionadores aí ricos vão defender o vinil com vários argumentos, mas pô, tem um aparelho absurdamente caro, uma agulha da NASA, enfim. Agora, eu posso defender, dizer os prós e contras do vinil CD para mim. Por que eu prefiro ter o vinil em casa? Eu gosto do vinil. Eu acho que o vinil. Vamos deixar claro aqui o seguinte, que a gente não quer dizer que um formato é melhor que o outro. Isso é importante frisar. Sim, Nós estamos dando claro. a nossa opinião. Se vier um técnico que vai dizer que o vinil é melhor por X, Y, Z, ok para ele. Se vier um técnico dizer que o CD é melhor por H, J e qualquer outra coisa, a gente vai falar assim, ok. Nós vamos falar sobre nosso ponto de vista. Deixar claro isso para não ter problema. Sim. Não tem intenção de doutrinar ninguém, cara. Impossível. Isso Agora, para mim, o pró do vinil, eu gosto do formato. O formato do vinil me atrai. Até um complemento do vídeo anterior. Eu prefiro ter o vinil, que o vinil tem uma capa mais legal, uma capa mais... Você consegue ter acesso... Porque eu entendo um álbum como uma arte que se complementa com a capa, com o encarte, com a cor até da mídia do vinil, das letras do que você tem acesso ali, se é algo gatefold, não é? Então, eu acho que o visual dos caras, então é uma obra que está na sua mão ali, que ela vai ser melhor degustada se for maior, obviamente, né, do que ser compactada. Tem amigos meus que eu conheço que, inclusive, tem que ter uma lupa, entendeu? Para ler o que está escrito no CD. Então, o CD compacta muito tudo. Eu tenho CDs muito bem elaborados aqui, o Lost Tracks of Dancing, que é um livrinho e tal, que sei que é maior. Eu tenho CDs armazenados em capa de compacto de vinil e tudo mais, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que para quem é mais antigo, vamos colocar assim, né, tem uma idade assim acima dos 40 como nós, acaba entendendo a música de uma outra forma e vai encontrar alguns argumentos que vão fazer você olhar para o vinil com um carinho a mais. Então, assim, agora em termos de som, o que é melhor, o vinil ou o CD? Isso é muito relativo, porque eu tenho vinis que soam muito melhor que CD e tenho vinis que são uma porcaria que eu não tenho condições de escutar. O cara de macio agressivo que eu tenho aqui do Rato de versão nacional, eu acho horrível aquela prensagem, cara. É horrível. O cara de macio agressivo. Eu não sei se é o relançamento dele, eles melhoraram isso. Agora, o anterior, o original, que é o que eu tenho, eu acho que é horrível. Eu já escutei em outros toca-discos também, que eu tive aqui, e eu achei muito ruim. Eu prefiro ouvir até o streaming dele, quando eu estou a fim de escutar. Entendi. Então tem isso. Então acho que depende muito do disco e depende do gosto pessoal de cada um. Eu acho extremamente arriscado a gente chegar aqui e falar. Então, vamos lá, prós e contras do CD. A praticidade, custo-benefício. É bem mais fácil
você chegar... Eu compro muito CD, até um tempinho que eu não faço isso, eu já comprei muito CD importando. Tem lojas que eu tenho dois lugares em que eu frequento, que eu frequentei muito, muito, muito para adquirir meus CDs, principalmente de black metal, porque o black metal dos anos 90 em diante não era tudo que não foi tudo que saiu em vinil, e saiu em tiragens muito limitadas. Então os CDs também chegavam aqui, começaram a chegar aqui a partir do século XXI muito caros. Então importar era a solução. Eu importei muito, e tem bastante coisa aqui interessante em CD de black metal. Eu não encontraria em vinil, e confesso que eu estou satisfeito em tê-los em CD. Então, a praticidade da aquisição, os valores também da compra do CD ao comprar o vinil acabam fazendo com que o CD ganhe nesse aspecto. Acho que é isso, cara. Beleza. Acho que Bom, é isso. Meu ponto de vista... Como você falou muito bem, é mais difícil você ter um som excelente no vinil. É mais caro você ter um som excelente no vinil, porque, diferente do CD, que é um leitor óptico, a agulha influencia. E você tem agulhas caríssimas. Você tem agulhas de diamante, inteiriço de diamante, parcial de diamante. Então, óbvio, tu vai encarecer. A sua, eu chamo de vitrola, sou das antigas. Sua vitrola também faz diferença. Então, tem vitrolas caríssimas e tem vitrolas que não vão te dar a mesma qualidade. A única coisa em que você tem que é justo, vamos dizer assim, que a gente fica à mercê de caixas boas, mas as caixas elas vão influenciar tanto para o CD quanto para o vinil, ok? Com certeza, com certeza. Dito isso, eu vou adicionar mais um detalhezinho. Eu não sei o que o Fábio pensa, até me interrompa antes de eu começar a falar outros detalhes, mas ainda desse assunto, pode me interromper. Quando começaram a sair os CDs pareciam mais limpos, né? Mas, ao mesmo tempo, você não via tanta diferença na qualidade da música em si, a não ser a limpidez, digamos assim, da música. Tu diz na audição. Isso. E por quê? Muito simples. Porque as masters eram as mesmas masters do vinil. Então, nada foi feito especial para o CD que podia proporcionar mais. Isso foi o que aconteceu no início. Aí vieram as versões remasterizadas, as versões remixadas, isso. Muitas delas trazendo benefícios maravilhosos. Algumas delas eram só para fazer as pessoas gastar. E agora, o feitiço virou contra o feiticeiro. Tem um monte de CD que você está vendo aí sendo relançado, que não tinha vinil, que não tinha em vinil, né? Eles estão sendo relançados, eles são CDs da época do CD e não na época do vinil. Então, agora que tá todo mundo querendo comprar vinil e que as gravadoras estão querendo botar vinil na praça, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando as masters de CD e colocando para vinil. Então, não tem... Cara, isso é o fim da picada. Não tem como você dizer que o vinil é melhor do que o CD, porque a matriz do vinil é a mesma matriz do CD. Não tem magia. Sim. Inclusive, uma coisa que mudou décadas passadas, se você falar década de 80, eram tudo gravado em analógico. Era um rolo, né? E do analógico vindo para o vinil, show. Do analógico vindo para o CD, mais ou menos, tinha que fazer tratamento. Ao contrário, é a mesma coisa. Se você gravou em digital, dependendo do formato, eu não quero nem entrar muito nessa área técnica, porque não é o meu forte, né? Mas é só a minha percepção. Você gravar, fazer o CD, fazer o vinil com a matriz que veio em um CD, ela não pode ficar melhor. Ela tem que ser, no mínimo, igual, né?
Então, Aí é só para resolver fetiche mesmo, só para resolver vontade, só para satisfazer a vontade de ter o vinil. exato. Então, isso é um Só isso. cuidado. E agora a gente está voltando a ter as masterizações para vinil. Então, assim, as coisas tendem Uhum. também a melhorar para o lado do vinil. Mas a gente só tem que tomar cuidado com essas questões, entendeu? Você vai lembrar que no início, quando a gente comprava um CD, você virava na contracapa do CD, tinha lá AAD, ou DDD, ou ADD, certo? Para quem não sabe o que significa esse AAD, ADD e DDD, a primeiro ar era a gravação, que era analógico ou de digital. Depois era a mixagem, se ela foi mixada em analógico ou digital. E o terceiro D era o formato. Então, todo CD ele tinha que ter o último D, porque era o formato digital. Então, assim, Uhum. era muito legal, porque você sabia que aquela matriz vinha de um analógico, entendeu? Depois que Pô, ficou... interessante isso, cara. Eu não sabia disso. Pois é. Depois que ficou tão comum o CD e não se grava mais em rolo, porque não há saudosistas podem dizer que eu estou falando besteira, mas não há de fato ganho. A gente tem que dar o braço a torcer que a tecnologia ajudou muito. Então, assim, a partir desse momento que a parte digital ela tomou conta, não fazia mais sentido, porque todos os CDs passaram a ser DDD. Entende? Então, isso Sim, sumiu. claro, Mas então eu só claro. queria fazer esse parênteses antes de agora sim falar os prós e contras. Você tem alguma coisa para falar sobre isso que Não, eu falei? o que você falou da limpidez, cara, realmente era muito atrativo, porque entre uma música e outra não havia nada. Quando no vinil vai ver um bolinho fritando ali, como o pessoal costuma chamar. Se Uhum, você tem, por exemplo, no meio da música, um dedilhado de violão, por exemplo, você não vai ter nenhum chiadinho no fundo. E uhum. isso era sedutor e dava. Isso é legal, obviamente, que a gente busca E dava a isso, impressão de melhor mas é qualidade, né? isso, exatamente. Então isso era bastante sedutor, Uhum. bastante sedutor. Mas acho que é só isso, cara. As informações que você passou foi interessante. E eu também eu me deparei com essa questão dos vinis, alguns vinis hoje estarem surgindo do CD, É, vindo do pois é. CD como sua matriz, pô, é fim da picada. Mas Bom, vamos lá, prossiga. pró do vinil, muito simples. Tamanho. Adoro ver a arte da capa, porque para mim um álbum não é somente música. O álbum é todo um Pô, contexto. Ele envolve exatamente. a arte da capa, porque, para você ter uma ideia, um artista que desenha a capa de um disco, se esse disco ganha um disco de ouro, o artista que desenhou a capa, ele ganha uma cópia do disco de ouro. Tá? Então, assim, ele é Excelente. parte da produção. Não é só a banda que ganha, o produtor, o diretor e etc. Todo mundo ganha. Todos os envolvidos naquela obra-prima, né? Porque se vendeu muito, Uhum. é uma obra-prima. Pronto. Com certeza. Mas vamos lá. Então, tamanho, porque aí eu gosto de apreciar. Outra coisa é a questão das letras, do que está escrito. Realmente, cara, como o Fábio falou, eu, de fato, tenho uma lupa. Na verdade, eu tenho duas lupas. E quando eu preciso ler encarte de CD, alguns, não é só o tamanho da letra. O tamanho é pequeno, mas não estou tão senil a ponto de... Porque eu nem uso óculos, mas o fundo do papel, com o desenho, às vezes você não enxerga absolutamente nada. E, óbvio, se a letra É, é claro. maior, isso facilita. Então, sim, eu tenho uma lupa e eu leio meus encartes lá com minha lupa, sem nenhum problema em assumir. O saudosismo, óbvio. Ouvir CD, ouvir vinil, como o Fábio falou, remete coisas antigas e boas. E um ponto que eu acho muito importante. Em geral, quando você vai ouvir um vinil, você dá mais atenção à música. Ah, claro. Justamente por essa questão de o vinil, ele faz parte da audição. Você está com a vitrola girando e você está observando. Quando acabar aquele lado, você vai lá se levantar, se você estiver sentado, trocar o lado. Então, essa interação é legal. Eu coloco como os prós do vinil. Os contras do vinil. O vinil ele é um formato que tende a
gastar. Contato físico, agulha com o álbum. Um álbum que você acaba de tirar, lacrado, e coloca para tocar. Se você tocar ele muito, daqui a 10 anos, ele não terá a mesma qualidade. Por quê? Porque existe atrito da agulha na mídia. É natural isso. Então, ele vai perder qualidade, sim. E quem coleciona discos e não tem problemas com dinheiro, digo, deixar isso bem claro, quando compra um disco, não compra um disco, compra 4 discos, 5 discos, dependendo Incrível isso. Por quê? Porque sabe que aquilo ali, com o tempo, vai desgastar. Então, ele é um formato, não sei se o termo seria correto, mas perecível, alguma coisa assim. É um formato que tende a se deteriorar, ok? Então, esse é um contra. O outro contra, fritar bolinho tem seu charme, mas dependendo do estilo de música que você está ouvindo, para mim, ele não deixa esse Claro. charme. Independente do quão intenso seja a fritura, entendeu? Não, mas Se eu for digo o uma coisa seguinte, se você for sutil e ouvir tudo mais, Mozart, Beethoven, música clássica, que em determinados momentos você vê que, de fato, vai para baixo a altura e fica aquele negócio ali que você quase que não ouve. Se tiver um isso você realmente não vai ouvir, matou. entendeu? Matou. Agora, óbvio, se for ouvir um rock, uma coisa um pouquinho mais pesada ou mais rápida ou sei lá o quê, isso não faz tanta diferença. Então, o fritabolinho é um pró e um contra. Quer dizer, eu não diria um pró. Ele é um contra, mas que nem sempre é contra. Ponto. Sim. Arranhar a faixa. Você comentou sobre Arranhar a isso faixa. no vídeo passado. Eu quase comentei sobre isso, mas como era tema de outro vídeo, eu preferi não comentar. Arranhar a faixa, cara, isso qualquer um pode passar por isso. Às Sim. vezes é você, às vezes simplesmente acontece, você não sabe. Ontem tocou e não estava pulando, e hoje está. Então, assim, Sim. aí você vai ter aquele trabalho de lavar o disco, de limpar o disco, para ver se resolve, e nem sempre resolve. E eu não consigo. Os discos, eu já tive disco aqui que pulava. Para mim, assim, um LP pulou, eu não tenho disco. É por aí. Entendeu? É por aí. Pulou, eu não tenho. Vai para tua Agora wishlist. mesmo. Como? Vai para tua wishlist. Exatamente. Eu tenho 2 Bleach aqui do Nirvana, porque eu tenho um que pula. Eu tenho 2 in utero, porque eu tenho um 180 gramas, e tenho um que pula, que eu não considero. Pulou, ou eu vou na loja devolver, ou ele vai ficar aqui. Eu não tenho pena de jogar fora, mas com cupom de espaço. É isso aí. Bom, então eu falei o pró e contra do vinil, agora eu vou falar um pouco do CD. Pró e contra, né? O pró do CD é que é controverso, né? Eu falei que é legal você mudar ali de lado, mas dependendo do que você esteja fazendo, estiver sentado, relaxado, com um copo de vinho na mão, se você puder ouvir aquilo tudo sem trocar a faixa, é uma comodidade. Então, querendo ou não, é um pró. Segundo, ele, diferente do vinil, é um leitor ótico, não tem atrito do leitor com a mídia. Teoricamente, essa mídia não gasta. Né? Teoricamente, não, ela não gasta. Se ela vai durar para sempre, não. O Fábio mesmo comentou. No caso, ela não gasta porque não gasta, assim, ela pode se deteriorar, mas não vai ser por efeito do leitor óptico, vai ser por efeito do material que ela foi confeccionada. Exato. Se você colocar uma vitrola tocando um disco e o mesmo disco tocando em CD, se você fizer um teste, rodar um ano, todo dia, o mesmo CD e o mesmo vinil, o mesmo CD e o mesmo vinil, um ano, todos os dias do ano, você vai ver que a qualidade do CD vai ser idêntica e a do vinil vai cair. É isso que eu quero dizer. Então, assim, devido a isso, é um pró do CD. Eu acho que eu já falei do fritar bolinho, né? Então, assim, da mesma forma que ele é um contra lá, ele é um pró aqui, porque você vai ouvir uma música clássica, você precisa de limpidez. Você não tem como ouvir uma música clássica, dependendo do que você vai ouvir, com alguma coisa nesse formato. Então, outro pró. Agora, os contras. Tamanho.
mesmo que é o pró do vinil, é um contra do CD. Eu acho que a gente perdeu muito com essa questão da arte. Fica ruim, você não vê detalhes do artista, e fica péssimo para você ler o que está na ficha técnica do CD, para você ler o que tá, as letras, se você quiser ler. Então, eu acho que esses são os maiores, se não únicos, contras do CD, no meu ponto de vista. Ainda tem a questão financeira, que hoje, início de ano 2020, a gente ainda tem uma mídia de vinil muito cara perto de versus um CD que está cada vez ficando mais barato. Óbvio, tem as edições especiais que aí não conta, mas se você pegar as standard de cada um vinil vai ser muito mais caro que um CD. Então, esse é um outro pró do CD. Eu acabei misturando prós e contras aí, não fiz... Não, tranquilo. Deixar claro que a gente aqui é sempre no improviso, né, Fábio? Então, claro. Então, tem um aspecto interessante também que vale ressaltar, que eu vou citar como exemplo aqui. A gente, certamente já aconteceu com você, ou pelo menos eu presumo que sim, que você tenha ido numa loja de disco, comprou um vinil usado, que eu já sei que você não gosta de comprar, mas diz quando tu compra um vinil usado. Compro. E ele tá, às vezes, com um pulinho aqui, outro pulinho ali, em virtude de mofo. Que aí uma boa lavagem. Aí o que acontece? O vinil, é comum acontecer de você, às vezes, colocar um disco, ele pular e você identificar onde está pulando e ali lavar. Aí você vê, pô, tem um negocinho aqui no vinil. Aí você vai, lava o vinil, aquele negocinho, aquele mofozinho ali, ele sumiu e o vinil voltou a ter uma boa audição completa, full, tranquila. Com CD nem sempre é assim. Vou citar um exemplo de alguns. Eu tenho um unplugged do Alice in Chains aqui em CD, que eu peguei num sebo. Pô, cara, eu tenho na música 5 ou 6, agora não me lembro agora qual é, tá com um problema. E não há nada a se fazer quanto a isso. Mas você consegue ver o problema? Não. Bom, o CD está aparentemente normal. Agora você não consegue resolver o problema. Assim, eu não tenho álbum. Entendi. Se for um arranhão na mídia, realmente você não vai resolver. Porque aí não tem a estratégia do peso na agulha, não tem nada que resolva. Sim. Então, talvez seja um assunto pró e contra, porque arranhão no disco... eu diria que sim. O CD estragou. O vinil pode recuperar, dependendo do estrago. Então, pode recuperar, e eu tenho alguns vinhos aqui que tem um risquinho ali, outro ali, que dá um... Mas você quando passa, continua ouvindo, e daqui a pouco ele para e acabou, segue a música. Uhum. Agora, um mínimo arranhão no CD, e aí inutilizou e já era, não tem mais para onde correr. Aqueles arranhões superficiais até o leitor consegue ignorar e ler, mas uns arranhõezinhos um pouco mais severos, realmente você tem problema. Uma coisa que é interessante é que, assim, eu já lavei um CD, tá? Meti na água também. Assim como eu faço com vinil, já meti um CD na água. Então, eu diria que não é tão problemático se o problema for gordura, coisa do gênero. Uma coisa que eu pego para limpar vinil, eu limpo o CD, entendeu? Faço muito isso? Raríssimo. Praticamente nunca fiz. Praticamente. Não, eu já peguei pano de dentro para fora, como já está instruído aí. No início de dentro para fora, já fiz isso. Pano seco, mas lavar não. No início do CD, a gente tinha todo um cuidado, né? Limpe de dentro para fora, pano seco. Eu concordo, eu fiz isso a minha vida inteira, mas teve um dia, um CD que era, ou eu tentava alguma coisa ou ele estava perdido, eu falei, por perder eu já perdi. Então, peguei a mesma solução que eu... E resolveu? Resolveu. Pô, legal, cara. Boa dica. Aí eu limpei exatamente como se fosse um LP, com o mesmo um cuidado diferente, né? O LP eu limpo na sequência do subo ali, na rotação, vamos dizer assim. Eu tive esse cuidado do perdão, eu falei do CD, eu já estou confuso. CD. O vinil eu limpo no formato, mas o vinil, o CD eu limpo de dentro para fora, mas também não tem problema dar uma
Uma girada. Uma girada, não tem problema. Agora, na hora de secar, eu não faço que nem o CD, o vinil, que eu deixo escorrendo, secando, até ele secar por conta própria. Eu pego um pano bem seco e eu seco o vinil. Foi a única coisa que eu fiz de diferente. Ah, legal. É bastante coisa para falar aí, mas acho que deu para a gente dar uma passagem aí pelos principais pontos, né? Porque é muito subjetivo e a questão do aparelho de som realmente acho que é o principal, entendeu? Ah, tu tem 100 mil reais, meu amigo, para um aparelho high-end, caixas absurdas para tu gastar. Cara, manda ver, manda vir. Eu vi um documentário, eu não me lembro de quem, um colecionador falando que não. O cara falou assim, ó, agulhas que de ouro, sei lá, agulha dourada, uma porra de agulha maluca lá que o cara tinha. E os meus discos, eu só compro discos que vêm do Japão, porque o material do vinil é assim. Eu falei, pô, ciente, cara, ó, manda ver. Mas isso Entendeu? é uma coisa versões japonesas. As versões brasileiras, de um modo geral, elas são inferiores por conta do material usado nas prensagens. Quando chegou nos anos 80, as prensagens dos anos 80, principalmente da segunda metade dos anos 1980, ela era confeccionada, o vinil era confeccionado de um material de péssima qualidade. Eu tive um Black Sabbath 1 aqui, cara, era muito interessante. Tu segurava o vinil, ele caía. Tu segurava o vinil, sem sacanagem. Ele não ficava, ele fazia assim, ó. E a qualidade era péssima. Entendeu? Porque já vinha se prevendo que esse formato estava perdendo força, então era completamente confeccionado. Em contrapartida, eu tenho aqui os vinis aqui que foram brasileiros dos anos 70, 60, que tem um som bastante legal, cara, bastante agradável. Agora, vou dizer uma coisa interessante, tá? Os vinis que estão sendo fabricados no Brasil, não pensa que estão com novos maquinários e coisa do gênero, não, tá? São as mesmas prensas que tinham na década de 80. Ninguém comprou absolutamente nada, porque você conhece o brasileiro, ele não investe antes de ter retorno, e quando investe, mesmo tendo retorno. Então, assim, não tem mágica, ainda continua sendo inferior à prensagem brasileira, minha opinião, do que as estrangeiras. Óbvio que não é qualquer prensagem de qualquer país, né? Mas pegar um Japão da vida, aí a coisa fica, o buraco é mais embaixo. Já que você tocou nesse assunto, se tivesse programado chegar aqui a esse ponto, eu não tinha pensado nisso, eu ia sacar aqui o meu Novos Baianos. Eu tenho aqui o Novos Baianos, o relançamento brasileiro dos Novos Baianos. Cara, vinil bonitão, disco pesadão, 180 gramas. As primeiras músicas chiam. E já tirou da embalagem chiando, né? Chiando. Disco perfeito, comprei lacrado, coloquei para tocar e ele chia, que é uma beleza. E agora, para também desafogar um pouquinho o Brasil disso, eu, quando estava nos Estados Unidos, há uns anos atrás, eu comprei o primeiro do Ramones, 180 gramas, lacrado, e a Blitzkrieg Bop chia completamente, que é a primeira música do ar. E interessante que, eu nem tinha pensado nisso, tanto o relançamento do Novos Baianos como no primeiro do Ramones, os dois têm problemas nas primeiras músicas do Aduar. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Talvez tenha. Então, é isso. Talvez tenha, pois é. E aí, cara, tu não tem ideia de como eu fiquei revoltado com isso. Ou seja, eu quero ouvir Novos Baianos, eu vou ter que ir no streaming. Eu não vou comprar outro disco. Eu vou te dizer uma coisa. Se você for me perguntar, quais são as prensagens que você considera de melhor qualidade? É um tema complicado, mas Sim. Eu diria que a japonesa, a inglesa e algumas americanas. A alemã também é muito boa. Acho que Japão, Alemanha e Inglaterra junto, né? Reino Unido ali, e algumas prensagens dos Estados Unidos. Essas são assim, cara, a minha sequência. Eu não entrei nesse nível de detalhe, mas eu posso dizer assim, de todos os meus LPs, tudo que eu tenho importado, que não é relançamento da moda, toca muito bem, cara. Muito bem. Isso aí eu digo tudo. Tudo desde os anos 70, 80, 60 que eu tenho aqui.
Tudo que Uhum. é importado, desculpa, eu não estou querendo dizer que o que vem do exterior é melhor. Eu estou sendo imparcial. Tudo que vem, que eu tenho aqui, que é importado. Não estou falando, relançamento, sempre entregamos a moda do vinil, da volta do vinil. Não. Não. É os lançamentos que a gente tinha, os lançamentos, os discos que a gente tinha aqui importados, aqui, que eu tenho até hoje, que não foram lançamentos, foram frutos de prensagens antigas, tocam perfeito. Lindamente, Sem né? nenhum Pois problema. é. Então é isso, Então é né? isso, né, Acho cara? que fechamos mais um tópico, fechamos mais um Deu vídeo. legal. Pessoal, por favor, Legal. comentem, diga sua experiência para a gente, vamos bater esse papo, porque, como a gente disse no vídeo de introdução do canal, sou eu e o Fábio aqui conversando, mas isso está aberto a todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo, e vai ser muito legal começar a trocar essa experiência com vocês. É isso. Deixem aí nos seus comentários sugestões de tópicos para a gente conversar aqui. O que vocês gostariam que a gente abordasse aqui em próximos programas. E é isso. Valeu, obrigado pela sua audiência aí. Valeu, um abraço. Até a próxima. Valeu.